digitalizado. O único problema é que isto é uma cópia texto, então ela tem erros. Porque quando você transforma uma imagem em texto, você captura erros. A que não tem erros é a imagem que está disponibilizada pela Federação Espírita aqui do Paraná, na sua biblioteca virtual, porque é a imagem de um texto impresso, tal como foi impresso. Então, você pode usar esta que os sites franceses disponibilizam, mas sempre que você achar que tem alguma coisa esquisita, pega as imagens da biblioteca virtual, compara e veja onde é que pode ter acontecido um erro na hora do processo de transformação de imagem em texto, que é feito por um software que geralmente comete erros, comete alguns descuidos. Então, mas é muito importante que essa revista esteja em francês, e que só agora nós temos uma tradução com divulgação nacional, o que não ocorreu no movimento espírita brasileiro. Aí uma explicação de por que a revista é muito desconhecida. Se não tinha em português, quantas pessoas leem em francês no Brasil? Então é óbvio que a revista ficou pouco conhecida. E como o movimento espírita do mundo se confunde com o movimento espírita do Brasil, vocês sabem disso, o movimento espírita no Brasil é muitas vezes maior que somado o mundo inteiro. Então, é óbvio que se a revista não foi traduzida para o português, ela foi pouco conhecida, principalmente no Brasil, que é o país onde nós temos o maior movimento espírita do mundo. Mas agora já temos. Então, agora não há mais desculpa para que a gente possa fazer o estudo da revista espírita. Já temos a imagem em francês na biblioteca virtual, para quem quiser fazer um estudo mais profundo e conheça o francês. Já temos algumas traduções da revista espírita em português, pelo menos existem hoje 3 traduções já no mercado da revista espírita em português. E temos também o texto de graça que você baixa na internet, também colocado pelos franceses da revista em francês. Então, em francês, você tem de graça 2 coisas, né? O texto em francês e a imagem pela biblioteca virtual aqui da Federação Espírita do Paraná. E em português você tem pelo menos 3 edições. Então, vale a pena você fazer o estudo da revista. Agora sim, eu quero começar com um texto em que Kardec conversa e apresenta um exemplo, o lar de uma família espírita. A gente gosta de trabalhar esse texto é um texto de setembro de 59, quem quiser chegar em casa e olhar, porque esse texto é um certo de sonho para a gente de futuro. O que deveria ser, e que certamente será, uma família espírita do futuro. Embora Kardec relata o texto de uma família espírita que ele conheceu, à época, isto não é uma ficção, é o relato de uma realidade, embora seja o relato de algumas famílias espíritas de sua época, nós vamos perceber que ainda é, talvez, colocado aqui como um ideal, como alguma coisa que, quem sabe, no futuro, a gente vai conseguir construir as nossas famílias espíritas a partir deste exemplo do que seja o lar de uma família espírita. Mas vamos deixar isso para o intervalo, depois do intervalo, vamos dar uma paradinha, tomar uma água e daqui a 10 minutinhos nós voltamos.